Olá, alunos do futebol e a todos que acompanham o canal da Secretaria Municipal de Esportes de Ubatuba. Eu sou o André, professor de futebol da Secretaria. Essa é a nossa aula número 25. E a construção da memória é uma coisa muito importante para o país e para o futebol também, conhecer a história de ex-jogadores, dos clubes e de acontecimentos que marcaram esse esporte tão importante em nosso país. Então, o tema da aula de hoje é a vida deste jogador do passado, o Leônidas da Silva. Ele que nasceu em 1913. E quando a gente fala do Leônidas, a história dele está relacionada com o profissionalismo no futebol. Por quê? No início do século XX, o futebol no Brasil não era uma profissão. Então, os jogadores da época tinham outro emprego. Poderia ser um padeiro e jogador de futebol, trabalhar na fábrica e ser jogador de futebol. Por isso que até os anos 1930 o futebol transitava entre o amadorismo e o profissionalismo. Só que já existia um movimento de algumas pessoas que queriam profissionalizar o futebol, inclusive o Leônidas. E junto com a profissionalização do futebol, algumas pessoas passam a reivindicar a presença de negros nos clubes de futebol, pois vários clubes da época não aceitavam jogadores negros, existia um racismo no futebol. E o Leônidas sempre lutou pela inclusão de negros e a presença de negros nos clubes de futebol. E ele, que já era um grande jogador e o maior jogador de sua época, então era uma voz importante nessa luta. E, a partir da década de 1930, muito por conta da luta do Leônidas, jogadores negros passam a integrar clubes de futebol junto com a conscientização das pessoas que aquilo era um absurdo, que não tem porquê uma pessoa não ser aceita em um clube de futebol, onde quer que seja, por causa da cor de sua pele. E a partir de 1933, o futebol se torna profissional no Brasil. Ele que lutou tanto pelo profissionalismo no futebol. E olha este fato. Enquanto ainda não havia o profissionalismo, grandes jogadores da época, grandes jogadores brasileiros, foram jogar em outro país. Começaram a sair do Brasil para países onde o futebol já era profissional. Então, eles saíam do Brasil para poder ganhar um salário. Por exemplo, o Leônidas jogou na equipe do Peñarol do Uruguai. O Uruguai, que era uma grande potência do futebol na época, tanto que conquistou a primeira Copa do Mundo, a Copa de 1930. E o Peñarol era, com certeza, um dos principais times também daquela época. O Leônidas é o pioneiro. Olha que interessante. Foi o primeiro jogador brasileiro com fama internacional, pois nós veremos daqui a pouco que ele foi o destaque da Copa de 1938 e ficou famoso no mundo inteiro, até porque foi o principal jogador de sua época. O primeiro jogador a contratar um assessor de imprensa. Olha que interessante, hoje em dia é tão comum o jogador ter uma pessoa que cuida de sua carreira, que cuida de seu contato com a imprensa. Só que o Leônidas pensou isso lá atrás, quando ninguém havia pensado, e contratou um assessor de imprensa. Fez várias propagandas de geladeira, de outros produtos, quando também nenhum jogador fazia. E é o primeiro ex-jogador a se tornar comentarista esportivo de rádio no país, hoje em dia que é tão comum ex-jogadores se tornarem comentaristas. Ele foi o primeiro. Olha que interessante essa história. O apelido do Leônidas era Diamante Negro, apelido dado por um jornalista francês daquela época devido à sua incrível habilidade. Vocês sabiam que o chocolate Diamante Negro tem esse nome por causa do Leônidas? A Lacta, fabricante do chocolate, produziu o primeiro chocolate crocante do Brasil em 1938, mesmo ano
que o Leônidas foi artilheiro e melhor jogador da Copa do Mundo. E a Lacta, para aumentar as vendas do chocolate, promover a marca, se aproveitou da grande popularidade do jogador Leônidas e batizou o chocolate com o apelido do Leônidas, Diamante Negro. Quer dizer, foi uma ação de marketing esportivo, outro pioneirismo. E até hoje é um dos chocolates mais vendidos do Brasil. O Leônidas na época ganhou um dinheiro e a Lacta prometeu que ele teria participações em vendas futuras. Mas muito interessante que eu li a entrevista da viúva do Leônidas dizendo que eles nunca ganharam sequer um chocolate. Tá legal. Leônidas é um ícone, um verdadeiro ídolo no São Paulo Futebol Clube e no Flamengo. Por quê? Primeiro, olha essa marca que impressionante. No Flamengo, 153 gols em 149 jogos. No São Paulo, 140 gols em 212 jogos. Ele é o responsável por fazer São Paulo e Flamengo clubes de massa. Por quê? O Flamengo era um clube de elite na sua origem. Diferente de hoje em dia, que é o clube das massas, o clube de maior torcida do Brasil, na sua origem, o Flamengo era um clube muito elitizado. E o Leônidas, quando foi jogar lá, já era um ídolo. E ele, por ser um ídolo, atraiu muitos torcedores, até porque marcava muitos gols, como a gente viu aqui. Então atraía muita gente para assisti-lo jogar e acabou atraindo muitos torcedores. E no São Paulo, é interessante, quando ele chegou ao São Paulo, começo da década de 1940, o São Paulo era um time de pouca torcida e nunca havia sido campeão, nunca havia conquistado nenhum título. O primeiro título do São Paulo é o Campeonato Paulista de 1942 com o Leônidas e muito por conta do Leônidas, que era o melhor jogador de sua época. E também responsável, então, abriu as portas para o São Paulo ser um clube de massa, porque também atraiu muitos torcedores. O Leônidas, quando chega ao São Paulo, já é um jogador consagrado. Olha que interessante, na estreia dele com a camisa do São Paulo contra o Corinthians em 1942, é o recorde de público no estádio do Pacaembu, com 72.108 pessoas. Impressionante. E você pode perguntar, mas o São Paulo era um time de pouca torcida? Sim, para você perceber a popularidade do jogador naquela época. Na verdade, as pessoas foram a este jogo para assistir o melhor jogador da época, o grande Leônidas. E na seleção brasileira? Ele estreou em 1929 e já estreou marcando 2 gols. Olha essa média que impressionante. 37 gols em 37 jogos, média de 1 gol por partida, média maior que a do Rei Pelé com a camisa da seleção. O Rei Pelé, a média dele é de 0,83. Impressionante. Copa de 1938 foi o artilheiro com 8 gols e eleito o melhor jogador da competição. Essa aqui é uma foto da seleção de 38 que ficou em terceiro lugar. Infelizmente, nos anos de 1942 e 46 não houve Copa do Mundo por causa da Segunda Guerra Mundial. Vocês imaginam, esse jogador estava no auge aqui, 42, 46, 42 principalmente, estava no auge, jogando muito. Vocês imaginam se ele tivesse jogado? O goleiro do Palmeiras, daquela época, o Berdan Catani, jogou várias vezes contra o Leônidas, disse, era maior que Pelé. Pesquisando para essa aula, eu li muito sobre o Leônidas, e como nós não temos imagens dele, tem algumas fotos, poucas fotos, mas muitos relatos, e todos que o viram jogar, todos, dizem que era impressionante, muita habilidade, marcava muitos gols, foi um grande jogador e com certeza um dos melhores jogadores da história do futebol. E aqui muito interessante, porque durante muito tempo o Leônidas foi considerado o inventor da bicicleta, do movimento da bicicleta no futebol.
Ele não foi o inventor, não foi ele quem criou, ele mesmo disse que outras pessoas já executavam o movimento, mas não tão bem quanto ele, digamos assim. Ele aperfeiçoou e popularizou a bicicleta no futebol. A sua primeira bicicleta foi uma partida em 1932, quando ele jogava pelo Bom Sucesso, Campeonato Carioca, ganhou de 5-2 do outro clube chamado Carioca. A bicicleta mais famosa foi essa aqui, em 1948, no estádio do Pacaembu, na partida São Paulo 8-0 no Juventus. E é a mais famosa porque tem uma foto. E a foto captou bem o momento que ele está pegando na bola e dá para perceber a perfeição com que ele executava o movimento. Olha a distância para o gramado. Muito legal essa foto, então ficou eternizada. Inclusive, tem uma estátua do Leônidas da Silva na sede do São Paulo Futebol Clube e olha a estátua, é o Leônidas executando a bicicleta. Então é isso aí, essa foi um pouco da história do grande Leônidas da Silva. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de entrar no canal da Secretaria de Esportes de Ubatuba. Deixem um comentário, se você gostou do vídeo, deixe uma curtida e até a próxima aula. Valeu!